e começou finalmente o julgamento sobre se investigações baseadas em dados em relatórios do COAF, agora chamado de UIF, sem aval prévio da Justiça, podem prosseguir ou se elas devem paralisar. Votou hoje apenas o ministro Dias Toffoli. Ele ficou horas e horas e horas votando. Que voto chato, que coisa chata, Toffoli. Muita gente não entendeu o voto dele. Muita gente ficou surpresa. Os ministros ficaram pasmos com o voto dele, assim, mas sério? E eu já vou falar disso, mas antes, se você é contra o Bolsonaro e não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você não tem conta no YouTube, cria uma conta e se inscreve no canal. Somos aqui mais de 100 mil pessoas fazendo oposição todos os dias contra o governo Bolsonaro. Então, junte-se a nós e também curte o vídeo. Agora vamos falar do voto do Toffoli. O Toffoli começou a votar 9h30 da manhã. O Toffoli acabou de votar 6 da tarde. Foi um voto longo. Ele começou tentando dizer que esse voto não tinha nada a ver com o caso do Flávio Bolsonaro. Mas tem, todo mundo sabe que tem, que esse julgamento ele vai dizer se o caso do Flávio Bolsonaro, se as investigações continuam ou se param. E apesar de ter outras 900 investigações que estão em jogo com esse julgamento, todo mundo está ligado na investigação do filho do presidente, que tem provas robustas de que ele fazia a rachadinha no gabinete dele, de que ele tinha funcionários fantasmas, fazia a rachadinha e inteirinha. E todo mundo quer saber, vai continuar ou não vai? Primeiro vamos falar como é que foi o caso do Flávio Bolsonaro. O COAF viu movimentações atípicas, por exemplo, ele recebia depósitos de R$2.000, vários depósitos, são 48, 49 depósitos em 2, 3 minutos, isso é atípico. E o COAF enviou essas informações para o Ministério Público. O Ministério Público disse, ok, vamos investigar. E começou uma investigação. Só que quando o COAF enviou isso, não havia um aval da Justiça para dizer, a Justiça primeiro pede, venha, me envia os dados do Flávio Bolsonaro e avisa o Flávio dizendo, estamos aqui pedindo seus dados para o COAF. E aí o COAF envia. Não, simplesmente o COAF viu uma movimentação atípica e enviou os dados dessa movimentação atípica para o Ministério Público investigar. E aí o Dias Toffoli, quando ele pediu na semana passada os dados de 600 mil pessoas, o que ele queria? Ele queria provocar o Ministério Público, a PGR, o COAF, a dizer como é que são enviados esses dados, quais dados são enviados e em quais circunstâncias são enviados. E aí eles explicaram, nós só enviamos parte dos dados, nós não enviamos todo o extrato bancário da pessoa para quem pede, não, nós enviamos o que é suspeito. Só que o Toffoli quer ir atrás da Lava Jato. O Toffoli quer ir atrás do senhor Deltan Dallagnol, do senhor Sérgio Moro e dos bandidos da Lava Jato que o investigaram ilegalmente. Por quê? Porque eles requerer sem ser judicialmente, ou seja, requeriam às vezes por WhatsApp, por Telegram. Requeriam esses dados do COAF e o COAF enviava esses dados informalmente. E aí eles faziam investigações sem que tivesse nenhuma suspeita de crime, eles iam lá e começavam a investigar e a futicar e falar, vamos aqui nisso. E o Toffoli falou, não, isso não pode, isso já é coisa de ditadura. Então, ele quer metralhar a Lava Jato. Só que no meio desse tiroteio para derrubar a Lava Jato, ele poderia derrubar também o Ministério Público do Rio de Janeiro e a investigação do caso Queiroz. Aí ele teve que fazer um malabarismo mas muito grande para derrubar a Lava Jato e não derrubar a investigação do Queiroz. Qual foi o malabarismo que fez o Dias Toffoli? Ele disse que pode haver investigações baseadas em dados do COAF sem aval da Justiça, sim, contanto que não sejam enviadas informações muito sigilosas, por exemplo, extrato inteiro ou informações detalhadas, informações que ferem a Constituição, porque a Constituição dá o direito à privacidade para todo mundo. E o que acontecia? Que o Toffoli ficou horas e horas e horas criticando, e o Gilmar Mendes, se votar amanhã, também vai criticar por horas e horas, porque ele também foi investigado ilegalmente, e vários ministros vão criticar isso, é que qualquer procurador ou qualquer delegado da Polícia Federal, superintendente, pediu os dados para o COAF, sem aval da Justiça, simplesmente pediu, eu quero os dados da esposa do Toffoli. Ia lá, o pessoal do COAF falava, tá aqui os dados. Isso não pode. Essa é a modulação que eles querem fazer, que eu acredito que será feita pela Corte do STF. O Toffoli ele é um voto, são 11 para votar, faltam 10 votos, então o voto dele vale só um.
Em alguns casos ele dá o voto de Minerva, em outros não. A modulação pode ser, veja bem, se o COAF só envia alguns dados, por exemplo, só as movimentações que foram suspeitas, aí pode continuar sem o aval da justiça, mesmo assim pode continuar, porque o COAF vê qual foi a movimentação suspeita e envia, o Ministério Público decide se vai investigar ou não. O que não pode é o Ministério Público requerer essas informações sem aval da justiça, ou seja, sem um juiz autorizar, sem o réu nem ficar sabendo, sem a pessoa investigada nem ficar sabendo, e aí o COAF vai lá e manda a informação. Isso é o que não pode. E o Toffoli demorou o dia inteiro para falar isso. Eu expliquei aqui em 5 minutos e 40 segundos, pedindo para se inscrever no canal no meio, eu consegui explicar isso. Claro que ele falou sobre outras coisas, mas essa é mais ou menos a base do voto dele. O que acontece é que o voto dele abre margem para muita coisa mesmo. Por quê? Porque o STF agora, se todo mundo seguir o voto dele, o STF vai ter que decidir como modular, quais investigações vão continuar e quais não vão continuar. Isso é modulação, quer dizer, ó, essas aqui não podem e essas podem. Só que aí eles vão ter que criar regras para isso. E essas regras podem ou incluir as investigações do caso Flávio Bolsonaro, que é a que todo mundo quer saber, que é o filho do presidente, a investigação que pode derrubar o presidente do Brasil, porque a gente sabe, os mesmos funcionários do Flávio Bolsonaro também trabalhavam no gabinete do Jair Bolsonaro. Se estender essas investigações, chega na Micheque, porque ela recebeu um cheque do Queiroz, chega no Jair Bolsonaro, porque vários funcionários estavam lá, tinha funcionário fantasma comprovado, funcionário fantasma ganhando 9 mil, vários funcionários fantasma da família do Queiroz no gabinete do Jair Bolsonaro, e aí vai chegando até chegar nele, e isso derruba o governo sim. Mas todo mundo quer saber disso. Só que o STF pode criar uma regra que não, que tira e barra a investigação do Flávio Bolsonaro. E aí depende dos outros ministros. O voto do Dias Toffoli deixou isso em aberto. Se todo mundo seguir e falar, ó, não abro divergência. Abrir divergência é quando um ministro do STF, ou qualquer, numa corte que tem mais de um juiz, diz, eu não concordo com o primeiro voto. Eu discordo, eu quero uma coisa diferente. Isso é abrir divergência. Se alguém abrir divergência, sim, aí pode mudar a história. Pode ser que todos os ministros digam, ó, continua como era antes, pode ter todas as investigações com base em dados da justiça, sem base em dados, não interessa, continua tudo. Com ou sem aval da justiça, continua. Pode ser que eles digam, não continua, porque tem que ter sempre aval da justiça antes, e se não tiver aval da justiça, não importa, não pode receber nada, então para tudo. Tem muitas opções aí em aberto. Ou pode ser que eles acatem o voto dele, todos, ou a maioria acate o voto do Toffoli e diga, ok, concordamos contigo. E eles vão ser obrigados a modular. Muito provavelmente, se vocês querem que eu diga, eles vão acabar modulando e a investigação do Flávio Bolsonaro vai continuar. Essa é a minha opinião, se eu pudesse apostar, seria nisso. Por quê? Porque eles querem, o STF está por aqui com o Bolsonaro, que o chamou de hiena, que o filho do Bolsonaro diz que basta um cabo e um soldado, que eles não param de atacar o STF, então o STF não quer proteger o Flávio Bolsonaro. Não quer, não adianta vir com essa, mas eles são vendidos. Eu já falei, quando o Lula ia ser solto, ninguém acreditava. Eu falei isso aqui ontem, ó, calma que o Toffoli, ele busca sempre o meio termo, e nesse meio termo ele vai tentar enquadrar o Flávio Bolsonaro, sim, ele está sendo vítima de fake news todos os dias, ele está sendo vítima da milícia digital dos bolsonaristas todos os dias, ele, o Gilmar Mendes e o STF estão sendo vítimas disso todos os dias. Então sim, se eles puderem, eles vão enquadrar o Flávio Bolsonaro, porque todo mundo sabe que ali tem crime, todo mundo sabe que ali tem crime. O que eles querem é proteger a si mesmos. De quê? De um procuradorzinho de primeira instância, como o Dallagnol, que investiga. Chega para um amigo na Receita Federal no COAF e diz, ó, manda aqui os dados da esposa do Toffoli. Tem uma conversa do Dallagnol que a Vaza Jato mostrou, em que ele falava para o subprocurador-geral, o Pelela, ele falava assim, qual é o endereço do apartamento do Toffoli que foi reformado? Por quê? Você é um procurador de primeira instância, você não tem que saber disso. Por quê? Porque ele ia lá nos amiguinhos dele, na Receita Federal e no COAF, e ia começar a pedir informações. Ou seja, ele ia começar a investigar ilegalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, que só pode ser investigado com aval pela PGR e com aval do próprio Supremo Tribunal Federal. Não que eu concorde que eles só podem ser investigados com aval deles mesmos, mas essa é a lei.
Um procuradorzinho de primeira instância em lugar nenhum do mundo pode investigar um ministro da Suprema Corte. Nos Estados Unidos, o Dallagnol estaria preso. Preso. Isso é lei de segurança nacional. Você, primeira instância, você não investiga alguém da Suprema Corte. Ainda mais quando não há nenhum indício de crime contra ele. A única coisa que apareceu do Toffoli num depoimento foi que a OAS fez uma reforma na casa dele, que foi paga pelo próprio Toffoli, e o próprio dono da OAS falou, não tinha nada errado com isso. A gente fez mesmo uma reforma lá, mas nada errado. Ele pagou, enfim, uma reforma qualquer. Como eu posso fazer aqui na minha casa, você pode fazer na sua. E aí, o Dallagnol começou a, não, vamos atrás. E aí, e com o Gilmar Mendes fizeram a mesma coisa. Aí, não dá, isso não pode, isso é coisa de ditadura. Essa é a luta do STF, vai ser parar com essa palhaçada, mas continuar as investigações que, mesmo sem aval prévio da Justiça, o COAF mandou as informações porque viu alguma coisa errada. Ó, tem movimentação bancária aqui errada. Ó. Tá aqui o nome da pessoa que fez o depósito, a transferência, tá aqui quem recebeu, tá aqui o número da conta, o CPF, tudo. E tá aqui quais foram os dias, as datas e os valores. Tá aqui, só isso. Não vou mandar o extrato inteiro da pessoa, não vai mandar todos os dados que tem da pessoa. Não, simplesmente isso. E quem tem acesso? Poucas pessoas, um acesso digital por senha, que se pode saber depois quem teve acesso a isso e quem não teve. E não como era feito até pouco tempo atrás, que o Deltan Dallagnol pedia, o amiguinho falava, não, tá tudo aqui, ó. E aí você não sabe quem tem acesso. E o Toffoli falou, ó, esses 600 mil dados que eu tive acesso, que todo mundo fez um escândalo e que o Toffoli nem sequer acessou, porque ele tinha acesso por senha, isso está circulando pelo Ministério Público. Qualquer procurador tem acesso a isso, pode vazar isso para quem quiser, para quem desejar. E por que eu requerer isso? Era uma coisa muito intervencionista, era um escândalo, e qualquer procurador pedir esses dados e dados de qualquer cidadão brasileiro informalmente não é um escândalo. Não, tem coisa errada aí. Isso era o que o Toffoli queria. E tem uma coisa que ninguém percebeu. Desde que o Dias Toffoli é presidente da corte, alguém lembra de alguma derrota dele? Não, o Toffoli nunca é voto vencido. Ele só coloca algum julgamento em plenário quando ele sabe que tem maioria do lado dele. Se não tiver maioria do lado dele, ele não coloca em plenário. Olha o caso da segunda instância, ele demorou. Quando ele viu que tinha maioria, ele viu que era um momento oportuno, ele falou, agora vai para a pauta, agora eu ganho. E aí, eles ganharam. Olha, tem vários casos. O Toffoli dificilmente ele vai colocar alguma coisa em plenário para perder. Se ele colocou isso em plenário agora, é porque ele sabe que a maioria ou vai com o voto dele, vai falar, não, nós concordamos com o voto do Dias Toffoli, ou que a maioria, talvez o voto dele não seja o que ele realmente queira. A maioria vai votar com o que ele quer. E o que ele quer é ferrar a Lava Jato. Ele quer ferrar o senhor Deltan Dallagnol. Tem uma outra modulação que talvez possam fazer, que é o seguinte, ó, daqui para frente, só com aval da Justiça. Daqui para trás, sem aval da Justiça, pode continuar as investigações. Mas daqui para frente, só com aval da Justiça. Mas dificilmente, muita gente está falando que pode ser assim, eles podem modular dessa maneira, e isso continuaria a investigação do Flávio Bolsonaro, e não importa o que decidam. Mas dificilmente o STF aceite modular por tempo. Por exemplo, daqui para frente pode, daqui para trás não pode. Por quê? Sigilo é sigilo. A sua privacidade é privacidade, não importa se é antes ou depois. Então, o que me parece é que vão falar assim, ó, quando o COAF enviou os dados informalmente, porque o Ministério Público pediu, não pode. Quando o COAF viu alguma coisa errada e aí enviou os dados, sem enviar detalhadamente, enviou apenas os dados do que viu irregular, aí pode. E aí continua a investigação do Flávio. Tem que ver como é a modulação, de novo. Vamos esperar amanhã a continuidade do julgamento. Se não terminar amanhã, só na terça ou quarta-feira da semana que vem. E aí, vamos torcer para que continue. Porque aí, gente, essa pode ser a bomba que tá todo mundo falando. Tic-tac, tic-tac. Porque até agora, nem birimbinha, velho. Não vem nada. Então, gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. E se já é inscrito, chama mais gente para se inscrever. E vamos aqui fazer oposição todos os dias. Falou!